E o nosso assunto agora no Sinal Aberto é política, entrando também no mundo digital. Em agosto, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou os mecanismos de coleta de assinaturas eletrônicas para que partidos que estejam em fase de constituição possam receber o apoio do eleitorado. Sobre este assunto, nós conversamos a partir de agora com o Edmar Araújo, que é presidente executivo da Associação das Autoridades de Registro do Brasil. Também é jornalista e membro titular do Comitê Gestor da ICP Brasil, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. Edmar, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Sinal Aberto na Sagres. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Kleber, e também a toda a audiência do Sistema Sagres de Comunicação. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Edmar, nos explique, por gentileza, como então foi esta regulamentação do TSE e como que as assinaturas eletrônicas podem aí evitar fraudes, situações que são comuns no processo de coleta de forma física. Samuel, Kleber e toda a audiência, eu acho super importante, antes de mencionar esse quesito da possibilidade de você ter uma conferência digital das assinaturas daqueles eleitores aptos que querem apoiar a criação de um partido, eu acho super importante a gente precisar que a gente está falando de um país que tem ainda uma história de pluralidade muito recente, né? Houve momentos na história do Brasil em que havia, inclusive, a negação da importância de mais partidos, ou seja, de mais visões acerca da política nacional. Então, esse pluripartidarismo que a gente vivencia hoje em dia, ele é, sim, a possibilidade de que várias correntes de pensamento possam estar representadas no que a gente chama de espectro democrático, né? E aí, falando essencialmente da criação de partidos e de apoiar a criação desse partido por meio eletrônico, é preciso entender que um partido político, para ser criado no Brasil, ele precisa superar algumas etapas, né? Dentre elas, a gente precisa explicar aqui para a audiência do Sistema Sagres sobre a fundação e também a elaboração do programa do partido, né? Ou seja, a gente precisa de 101 eleitores aptos em pelo menos um terço dos estados brasileiros. O programa partidário nada mais é do que a linha ideológica do partido político que se pretende criar. Além disso, o partido precisa de registro no cartório e de CNPJ. O apoiamento mínimo, então, para que um partido político seja criado é de 0,5% dos votos dados para a Câmara dos Deputados, distribuídos por pelo menos um terço dos estados, com no mínimo 0,1%. É uma conta complexa de fazer, mas é assim que está estabelecido na nossa legislação. Com base nas eleições de 2018, a gente estaria falando, então, Kleber e também Samuel, de mais de 491 mil votos. 491 mil votos, 967, acho que esse é o número exato, né? O Brasil hoje tem 33 partidos políticos aptos e 79 partidos em processo de formação, de acordo com o TSE. Em agosto, como você bem lembrou, o TSE regulamentou, então, a possibilidade de que, para apoiar a criação de um partido, eu possa fazer esse apoiamento por meio eletrônico, utilizando uma assinatura eletrônica ou utilizando o aplicativo do TSE. O TSE está trabalhando, então, para que sistemas estejam aptos a fazer a coleta dessas assinaturas, o que, na minha avaliação, é muito mais isonômico, muito mais barato e talvez a gente tenha um processo até mais confiável, uma vez que é impossível fazer a conferência de todas as assinaturas postas em papel, ainda que você mande uma cópia desse RG, é muito difícil a gente acreditar que exista ali uma conferência fidedigna assinatura a assinatura, ou seja, estou conferindo ali um cartão de assinatura com uma, sei lá, cópia de RG que possa ter sido encaminhada. Acho que para esse momento que a gente vivencia, de tanta tecnologia sendo utilizada pela sociedade, assinaturas eletrônicas vão ao encontro da atual necessidade e podem ajudar
até demonstrar mesmo se um partido tem todo o apoio que ele disse que recebeu para ser fundado. Kleber Ferreira. Primeiro, deixa eu cumprimentar o Edmar pelo trabalho que ele faz como formador de opinião pública. Muitos colegas nossos procuram pela fama, pelo glamour, contribuem também, mas o Edmar faz um trabalho silencioso muito importante para a formação da opinião pública e não passa desapercebido, viu, Edmar? Pode ter certeza que você colabora muito para o processo democrático do país, para o crescimento democrático das pessoas e para uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, esse trabalho que você faz silenciosamente, com o seu talento e com a sua profissão, é muito importante. Eu não tive a oportunidade de dizer isso, estou dizendo aqui em público, fazendo esse reconhecimento, acredito que em nome de muitos colegas que acompanham aquilo que você faz. Sobre as assinaturas via internet, né, o E-Democracia, né, que foi batizado o projeto. Sobre o E-Democracia, eu li, a Nívia Ramos até me mandou um texto muito interessante hoje, também o li, já venho estudando isso há algum tempo, e eu concordo, mas ao mesmo tempo me preocupo, porque se na informação, se na nossa área de trabalho apareceram esses robôs que abastecem a contra-notícia, a gente divulga notícia, vem um monte de contra-notícia de fake news desmentindo ou tumultuando ou confundindo o processo, eu imagino nesse processo de assinatura eletrônica o que não pode acontecer. Você não tem essa preocupação, Edmar? Kleber, primeiro, muito obrigado pelas palavras. Acho que mais gentileza da sua parte do que mérito da minha, mas muito obrigado pelo reconhecimento. O jornalismo hoje ele é uma profissão de risco no Brasil, porque ninguém precisa me agredir por conta daquilo que eu manifesto, ou enquanto jornalismo, ou enquanto opinião. Basta um linchamento público. Então, eu te agradeço o reconhecimento de um trabalho que, de fato, é silencioso. A gente não tem ainda um grande alcance, mas fico muito feliz de ser acompanhado por gente aí do teu quilate, da tua grandeza. Samuel, Kleber, eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que a gente precisa separar o debate em dois momentos. O primeiro momento é o da possibilidade que as pessoas têm de manifestar apoio à criação de um partido. A gente está muito claro que se eu apoio a criação de um partido, não estou me filiando a esse partido. Então, as pessoas vão poder fazer esse processo pela internet sem necessariamente estarem filiadas a um partido, desde que elas não sejam filiadas a outro partido. Tá? Segundo momento é o momento da possibilidade de utilização de tecnologia para que as pessoas utilizem ali um canal e façam o apoio por meio de uma assinatura eletrônica. Uma assinatura eletrônica no Brasil, ela tem alguns requisitos adicionais de segurança que os mecanismos que utilizam apenas login e senha não têm. Então, por exemplo, quando eu vou para uma rede social e eu digo, eu sou o Edmar, e pego uma foto minha aqui, uma 3x4, como está aparecendo agora, ninguém sabe se de fato essa foto e esse nome foram colocados na rede social por mim. Alguém pode fazer isso por mim, se passar por mim na rede e aí dar opiniões como se fosse o Edmar que estivesse fazendo. Com a assinatura eletrônica, a verificação dessa identidade ela é realizada antes que a pessoa possa se manifestar. Então, no caso do certificado digital ICP Brasil, a pessoa pode fazer uma série de coisas com esse certificado, abrir uma empresa, declarar o seu imposto de renda. Os médicos hoje estão utilizando certificação digital para o prontuário eletrônico do paciente, para atestado médico eletrônico, para receita médica assinada eletronicamente. A segurança que a gente tem de que, de fato, foi o médico de que fez aquela assinatura, ela é muito elevada, porque antes do médico produzir essa assinatura, todos os dados do médico são confirmados e o próprio médico é quem faz a emissão dessa assinatura. Então, se eu entendi bem a sua colocação, eu acho que a gente tem dois momentos aqui. O primeiro momento de esclarecer que apoiar a criação de um partido não significa estar afiliado a esse partido. E o segundo momento é a baixa possibilidade
de que alguém produza uma assinatura eletrônica em meu nome e possa, então, apoiar a criação de um partido. Concordo com você que a gente tem no Brasil uma indústria da contra-informação. Não é nem, se fosse indústria da contracultura, ou seja, você gosta de reggae, eu gosto de axé, e aí a gente talvez fizesse aqui um grande debate para tentar identificar quais são as nuances que podem dizer se essa música é mais nacional do que aquela, e talvez a gente pudesse travar aqui uma questione disputatio, como São Tomás de Aquino gostava de fazer ali por volta do século, se não me engano, do século XII, século XIII, não vou me recordar agora. Mas não, o que a gente tem percebido no Brasil é que existe uma indústria da contra-informação exatamente para confundir o eleitorado. Eu acho que nesse ponto o Grupo Sagres tem caminhado bem, prova é essa que a gente está aqui tentando trazer luz a um assunto tão importante como esse. Ok, Samuel, o meu questionamento ao Edmar era este. Ele, para ser sincero, ele já respondeu plenamente a minha dúvida. Tá certo. Edmar, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, no Sinal Aberto. Até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde. Boa tarde, Samuel, Kleber, todos os que estão assistindo agora o Sinal Aberto. Muito obrigado pela oportunidade. Destaques da entrevista também logo mais lá no nosso portal sagresonline.com.br.